Olá, eu te dou as boas-vindas a mais um episódio do nosso Intermediate Portuguese, nosso podcast de segunda-feira, em que a gente fala sobre um tópico específico da língua portuguesa de maneira mais aprofundada. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language, and this is the Monday edition. I'm Ellie, coming to you from Salvador, Bahia, as always. I don't intend to move that soon. And today I bring a quick tip for you, and it's a pronunciation tip. So I do suggest you check the transcript in the website. It's going to be on the show notes as well, the link for the show notes actually for the transcript, because we are going to talk about the letter X in Portuguese. It actually has 4 different pronunciations, and as you're going to find out, well, what are you going to find out? I don't know. You have to listen to the episode to find out what it is about. Now, without further ado, let's get started. Para quem não sabe, e nem todo mundo sabe, temos uma cantora infantil famosíssima chamada Xuxa. Qualquer brasileiro hoje em dia sabe quem ela é, não importa a sua idade. E durante muito tempo, Xuxa teve programas infantis variados. Xuxa Parque, Planeta Xuxa, Xuxa e seus amigos, Paradão da Xuxa, Xuxa Isso, Xuxa Aquilo. Mas entre 1986 e 1992, ela apresentou o programa Show da Xuxa. O engraçado desse show era que a palavra show era grafada com X, de xícara, não com SH, como é escrita hoje em inglês e em português. Como hoje se escreve com SH, como em inglês, essa palavra é um estrangeirismo em português, mas, na humilde opinião de seu professorzinho aqui, deveria ser escrita com X. Seria mais coerente. Por quê? Bom, porque X tem esse som e tem outros também. E esse é o tópico de hoje. O X é uma letrinha chata. Ela tem 4 sons. Ah, e acompanhe a transcrição desse episódio. Estou usando símbolos diferentes para apontar as pronúncias. No começo das palavras, normalmente tem som de sh. Xícara, como a xícara de café. Chale, que é uma peça de vestuário. Xepa, que é a sobra de alimentos. No meio das palavras, o X, a letra X, pode ter 3 sons diferentes. O primeiro é Z, como em exame, como o exame médico. Exemplo, palavra de que gosto muito. Exercício, que foi tema da nossa aula passada. O segundo som é de S, como em máximo, que é o máximo, né? Próximo, que é o que vem depois. Trouxe, que é o passado do verbo trazer. E o terceiro som é o som de X, como em táxi, que nós pegamos de vez em quando. Oxigênio, que nós respiramos. E anexo, que enviamos com e-mails de vez em quando. Um problema comum é se perguntar se tem uma regra para descobrir quando se pronuncia de um jeito ou de outro. Bom, regra não tem, mas tem algumas regularidades. Em geral, depois de em,
o som é de sh, como em enxaguar, que é o que fazemos depois de lavar a roupa, enxuta, que é como fica nossa roupa depois de secar, e enxame, que é um grupo de abelhas. Antes de consoante, o som normalmente é de s ou de sh, a depender do sotaque. No meu sotaque do Ceará é sh. No de meus amigos de São Paulo é s. Como nas palavras exterior, externo, texto, extra. Mas não tem uma regra específica. Então, minha dica é: aprenda sempre a pronúncia das palavras com a letra X. É importante. E essa dica veio por causa de uma pergunta de uma de minhas alunas. Sempre agradeço a todos que me enviam perguntas, porque podem se transformar nessas nossas dicas de segunda. Tem perguntas? Me envie! E na terça-feira, vou deixar junto da transcrição uma lista das palavras com X mais comuns e suas pronúncias. Acesse em pweschool.com. Até mais! Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.